Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Que alegria ter você aqui no Santos do Fundão. Como você já sabe, santidade é um chamado universal, certo? E a gente quer reforçar esse chamado mostrando para você a história de santos que foram jovens ou de mais idade, santos solteiros ou casados, religiosos ou leigos, santos místicos e principalmente aqueles que viveram a santidade no dia a dia, né? Minha gente, é isso mesmo, santidade é para todos nós, para mim e para você, não tem para onde a gente correr. Vamos ser santo. E enquanto você trilha esse caminho de santidade até o céu, por que você não vai ouvindo então mais uma história de alguém que já chegou lá? E não esqueça, hein? Reze por nós, reze pela nossa Santa Igreja, compartilhe os nossos episódios e nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram e Facebook como Só Pela Misericórdia. Então bora lá para o episódio conhecer mais um santo ou beato de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Que alegria ter você aqui em mais um episódio do Santos do Fundão, né? Eu, Marcos Júnior, estou aqui com... Cris Dias. Rodrigo Gonçalves. Estamos aqui para falar de mais uma santa da nossa igreja, uma santa carmelita. Olha só que coincidência, né? Se não bastasse coincidências, hoje nós vamos falar de mais uma santa carmelita que se chama Teresa. Já falamos de 3, né? Então se você perdeu, vai ouvir o episódio de Teresa d'Ávila, de Teresinha do Menino Jesus e de Santa Teresa de Los Angeles. São 3 santas carmelitas que se chamam Teresa, né? Hoje, então, nosso episódio, você já deve ter visto aí no nome do episódio, né? Então nós vamos falar sobre Santa Teresa Benedita da Cruz, ou como também é muito conhecida, né, pelo seu nome de batismo, Edith Stein. Então, para a gente começar a nossa partilha, o nosso bate-papo, vamos ouvir a biografia de Santa Teresa Benedita da Cruz. Edith Stein nasceu em 12 de outubro de 1891, em Breslávia, na Alemanha, 12ª filha de seus pais, família de valores judeus. Filósofa, primeira mulher a defender uma tese de filosofia na Alemanha. Foi discípula e depois assistente do professor Edmund Husserl, o fundador da fenomenologia. Autora de diferentes livros de filosofia conhecidos mundialmente. Converteu-se posteriormente ao catolicismo, tornando-se carmelita descalça. Morreu aos 51 anos no dia 9 de agosto de 1942, no campo de concentração nazista. Em 11 de outubro de 1998, foi canonizada pelo Papa João Paulo II como Santa Teresa Benedita da Cruz, padroeira da Europa. Muito bem, gente. Olha só, hoje então nós vamos trazer uma santa filósofa, né, alemã, como nós vimos aí na biografia. E aí eu começo perguntando para vocês, né, como de costume, como é que foi conhecer um pouquinho mais aí da vida de Edith Stein? Bom, essa tem bastante conteúdo para falar, né, gente? Assim, uma mulher, para variar, inteligentíssima. Assim, um pouco do que eu vi dela, né, na infância, era uma pessoa que já se destacava pela inteligência desde a infância. Uma família bem numerosa, né, e uma família, como nós falamos na biografia, de valores bem judaicos, né? Pessoas que viviam ali bem a fé. O pai dela morreu quando ela, acho que não tinha 2 anos ainda. Então, diante da morte do pai, a mãe acaba assumindo um papel aí e uma responsabilidade, né, sobre os filhos, que eram bastante, 12, né? Acho que ela teve também alguns irmãos que morreram, na verdade, se não me engano, 4, depois vocês podem confirmar aí. Mas uma família bem numerosa e que a mãe teve essa responsabilidade, mas que de alguma forma a mãe conseguiu, né, fazer com que os filhos seguissem ali as tradições familiares, tivessem uma boa educação e pudessem se desenvolver de acordo com o que eles esperavam naquela época. Sim, e para a mãe dela era uma judia muito piedosa, assim, né? Ela vivia muito, né, a fé que ela professava e trazia esses valores para a família, né? Então todos os filhos ali foram criados nesse ambiente, né?
E eu vi que Edith Stein, a mãe dela tinha uma predileção maior por ela, porque a data em que ela nasceu, né, 12 de outubro de 1891, foi o dia de Yom Kippur, que para os judeus é uma data muito importante, né, é o dia principal deles do ano, até porque, só recapitulando aí, para os judeus, Jesus não é o Messias, né, eles estão esperando o Messias, então não tem paixão de Cristo, não tem nada, então é um dia que para eles é um dia de expiação, um dia de perdão dos pecados, tal. Então, como ela nasceu exatamente nesse dia, para a mãe isso teve um significado ainda maior, sabe? Como que a filha da promessa, digamos assim, trazendo aí pro nosso termo católico, né? Na verdade, eu só queria dizer que eu não li isso em livro nenhum, mas eu acho que essa mãe aí tinha uma predileção por ela porque ela era caçula, né? Porque os pais têm uma predileção pelos caçulas e eu que sou a do meio sei bem disso. Você prefere a Maju? Não. Ué, então caiu Agora por eu terra sou mãe, agora. né? Ah, meu Deus, agora eu sou mãe, já Caiu era. por terra, então, essa afirmação. Esqueci. Eu usava essa fala quando eu não era mãe, agora eu não posso mais usar isso. Exato. Não, e para mim, assim, a história de Stein, a primeira vez que eu ouvi falar dela, não sei se vocês lembram do padre Luiz Carlos, né, que era o padre oblato aqui lá da nossa comunidade, lá do Jardim Guanabara, né? Eu lembro, não sei se os ouvintes vão lembrar, mas eu lembro. Vocês, Cris e Marques, né? Os ouvintes, eu também lembro. Dependendo do ouvinte, pode ser que ele lembre também. Pode ser que lembre também, né? Você que é da zona sul de São Paulo, provavelmente já deve ter conhecido o padre Luiz Carlos em algum momento da sua vida. Mas ele, que era um padre oblato, né? Era um padre americano que vivia aqui no Brasil, né, e fundou a nossa comunidade. Ele contou a história de Stein, né? Se eu não me engano, foi quando João Paulo II canonizou, né? E eu lembro muito bem, a história me marcou muito, porque ela era muito jovem, né? Quando faleceu, né? E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito da história da Segunda Guerra Mundial, né? Então, quando juntou, né, um pouquinho dessa história dessa santa com a forma que ela veio a morrer, né, e a gente vai falar disso aqui, né, foi uma história que me marcou muito, né? Então, quando a gente escolheu falar sobre Stein lá na nossa listinha, né, foi um nome que eu coloquei ali para aprofundar um pouco mais, porque já tinha ouvido falar, né? E agora, estudando a história dela, é uma história de coragem, né? Coragem de se reconhecer a primeiro momento como uma pessoa que não estava identificada com o judaísmo, onde ela cresceu, né? Depois, coragem por estudar filosofia numa época onde as mulheres não tinham tanto essa frente, né, de estudo, de aprofundar conhecimento. Coragem depois por se converter ao catolicismo e toda a sua vida é uma trajetória para mim que marcou muito essa questão de coragem, né? Sim, não, isso com certeza permeia a vida dela toda, né? E aí a gente, dando continuidade aqui, né? Então ela foi crescendo nesse ambiente, né, judeu, esse ambiente religioso, principalmente que a mãe pregava. E aí na adolescência ela decidiu, né, racionalmente pensando ali, decidiu que aquilo não faria muito sentido. Ela parou de rezar, ela escolheu fazer isso, né? Não foi uma coisa meio que ela foi deixando aos pouquinhos, meio que por desleixo, preguiça. Não, ela escolheu, ela pensou, falou, bom, acho que não faz sentido. E aí foi quando ela sempre foi muito inteligente, né? Na biografia, onde eu li, sempre fala que ela, desde muito pequena, ali na escola, nos estudos, sempre foi muito inteligente, né? Então, desde esse momento aí que ela falou que não rezaria mais, não estava abrindo mão, né, dessa vida religiosa junto com a família dela enquanto judia, ela iria buscar a verdade, né? Ela tinha essa ânsia, esse desejo de aprender, de entender as coisas, de buscar a verdade, né? E aí foi quando ela terminou os estudos e foi estudar formalmente, né, em faculdade, essas coisas. Como a gente estava falando, né, naquela época, esses cursos, né, principalmente de filosofia e outros, assim, eram muito mais de homens, né? Homens eram os que participavam, enfim. E ela foi lá e se meteu nesse meio, né? Porque se já não bastasse estudar e fazer direito, ela foi lá e fez 3 faculdades, né? Que era de filosofia,
de língua alemã, né? Que ela fez de língua alemã também. E qual foi a terceira? Esqueci. Não sei, pedagogia, alguma coisa nesse sentido? Não, ela fez história. Ela fez história, filosofia e língua alemã, lembrei. E aí ela, inclusive, fez um doutorado, né, de filosofia. Ela chegou a receber o título de doutora em filosofia, né? Para seguir esse caminho, essa busca aí da verdade, né, para entender e saber, ir acalmando o coração dela, tendo as respostas que ela buscava, né? Sem saber exatamente ainda nessa época o que ela buscava, né? Aí eu quero voltar um pouquinho, né? Quando você fala aí com 13, 14 anos, quando ela faz livremente essa escolha de não mais rezar, né? E de buscar a verdade aí por outros caminhos, e ela vai a fundo na questão dos estudos. O quanto a questão do pensar para ela já era forte, né? O quanto se dedicar ao pensamento. Ela não tomou essa decisão porque ela achou que as orações não tinham fruto, porque ela já estava cansada, né? Ou porque de repente não achava ali que aquela fé existia ou não. Ela tomou uma decisão consciente a partir do pensar dela. E em um dos relatos ela coloca, né, que essa decisão dela foi com plena consciência e por livre eleição. E o que me marca na história dela é o quanto essa questão do pensar ela é profunda para ela. Ela não faz as coisas no impulso, ela não faz as coisas sem o conhecimento. Ela aprofunda, parece, né, que toda decisão dela, que todo o estudo, todo o conhecimento dela é algo assim profundo. Tem uma profundidade, tem um porquê. E aí, quando Marx fala desse caminho que ela faz de estudos, eu acho que ela é uma das poucas santas que a gente conhece, às vezes até muito mais pelo nome dela de batismo, né? Então, aqui a gente vai dizer com frequência Edith Stein e tal. E o quanto as pessoas hoje conhecem ela no mundo mais por esse nome, talvez já até leram alguma obra dela, mas não sabem de fato quem ela se tornou, né? A Teresa Benedita da Cruz. E o quanto os ensinamentos dela, até antes da conversão, mesmo não sendo convertida ao catolicismo, já era um caminho dessa busca dela pela verdade. Então já era um conhecimento profundo. As obras que ela fez na área de filosofia são obras assim bem, eu diria até que bem atuais para essa nossa realidade. Ela buscou se aprofundar na questão do indivíduo, né, no pensamento sobre o indivíduo, sobre o ser humano. Depois, posteriormente, ela também buscou aí um aprofundamento sobre as comunidades, né, o indivíduo inserido na comunidade, no meio, né, na sociedade. E depois ela ainda discorre um pouco mais sobre as grandes massas, né, e o quanto as grandes massas interferem no indivíduo como um sujeito único. Eu achei isso bem interessante e muito conectado com a nossa realidade de hoje. Então, a gente sempre costuma indicar livros aí, né, para você que ouve o nosso podcast, leia a obra do autor, é importante ler a obra do autor. Acho que para quem tem até uma afinidade, para quem gosta de estudar história, filosofia, é interessante se aprofundar nessa obra dela, porque diz muito sobre o que nós estamos vivendo hoje da comunicação em massa, do indivíduo e de algumas coisas aí. E assim, né, nessa parte que ela decidiu, né, não seguir mais o judaísmo, o que eu achei muito interessante foi isso que vocês comentaram mesmo, né, ela não deu uma desculpa, né, ela falou, tô sem tempo, minha vida tá corrida. Não, ela falou, cara, pensei e tomei a decisão por livre e espontânea vontade, né? Não tem tipo, ela não falou assim, tô fazendo faculdade, não consigo mais ir para a igreja, né? Isso, não foi isso, não foi isso. Foi, olha, eu imagino, né, lá com 11 anos, 12 anos, refletindo isso, já mostra que é uma pessoa diferente também, né? O que eu estava fazendo com 11 anos, o que eu refletia com 11 anos de idade, pensando aqui, né? E aí, na vitória do seu time. Possivelmente era isso que talvez fosse importante com 11 anos de idade. E ela não, ela já estava pensando
nessa busca da verdade dela, né? E ela não reconhecia a verdade no judaísmo. E quando ela vai estudar filosofia, né? Uma coisa que chamou muita atenção dela foi exatamente isso, que todos aqueles membros que estudavam filosofia com ela eram de origens judaicas e todos eles se converteram para o cristianismo, né? Seja o catolicismo ou alguma religião protestante, né? Mas isso chamou muita atenção dela, né? Por que que essas pessoas se converteram, pessoas que estudaram tanto filosofia do judaísmo para o cristianismo, né? E aí começa, né, as perguntas dela para uma conversão, e aí, diferente de tantos outros que conviviam com ela, ela toma a decisão de se converter para o catolicismo, né? Então essa parte da conversão dela eu achei interessante porque foi um processo, assim, né? A gente tem uma situação específica que a gente vai partilhar aqui daqui a pouco, exatamente do momento, assim, acho que o ponto ali que culminou de fato na conversão, mas a conversão dela foi um processo, né? Porque, por exemplo, eu estava estudando, né, aqui para o episódio, aí dentro desse curso, porque lembra que eu falei, né, que ela fez filosofia, história e língua alemã, né? Ela estudou meio que o curso de línguas ali da época, e nesse curso de língua alemã que ela estava fazendo, ela foi fazer um estudo, né, um estudo técnico, um estudo linguístico sobre a oração do Pai Nosso. E aquilo já foi meio que despertando uma curiosidade nela, né, já foi mexendo um pouco com ela, porque ela foi vendo a riqueza, a profundidade, né, que uma oração aparentemente comum, né, do nosso dia a dia, digamos assim, para ela já foi algo marcante, né. Mas voltando aqui aos estudos, né, acho que é importante frisar que na época ali em que ela viveu, né, na época que ela entrou aí na faculdade e tal, tinha um filósofo que é muito conhecido, inclusive até hoje, né, pelo trabalho que ele desenvolveu, né, ele é o pai aí da fenomenologia, né, o Rousseau, e ele estava vivo lá, enfim, dando aula na Alemanha, e ela, como ela queria de fato, né, entender as coisas e buscar a verdade, como a gente está dizendo aqui, ela falou, pô, vou estudar com um cara que é fera, né, o cara que manda e desmanda aqui na bagaça. Então, ela se matriculou na faculdade onde ele lecionava, né, ela foi para lá e rapidamente ele notou o diferencial que ela tinha, né. Então, ele viu o potencial, viu que a menina era um gênio. Com o passar do tempo, ele foi vendo que assim, ela entendia o que ele falava, ela entendia o que ele escrevia, sabe? Ela conseguia chegar no cerne da questão, não era só uma pura interpretação de texto, né? Ela compreendia tudo aquilo e conseguia falar com ele, enfim. E aí ele chamou Detalhe, né, Marcos? Ela era só uma estudante. Exatamente. Ela era só estagiária ali na sala, né? Só stag, e já mandava ver, né? Numa sala de muitos homens, talvez os homens se batendo lá para tentar entender ou, enfim, aparecer, e ela humildemente, acho que só levantava a mão, né? Falava assim, querido professor, eu entendi o que você disse. Aí todo mundo acho que ficava de boca aberta lá. E ela foi então convidada para ser assistente do Rousseau, né? E aí para ela foi acho que um momento, pensando assim, né, em termos de carreira, vamos pensar assim, né, pô, o cara que se admira, o cara que é o bambambam do início do século XX, ali, filósofo, reconhecido e tal, você é assistente dele, né, então, acho que para ela foi um momento de glória. Até que lá na frente, claro, ela entendeu que a verdade era outra, né, mas só para mostrar um pouco desse caminho que ela foi fazendo, né. E o quanto também nessa convivência com ele, de alguma forma deu uma bagagem para aquilo que ela se tornou depois. Eu nunca acho que nada é por acaso, né? Então, toda a linha que ela vai fazendo do pensamento, da busca pela verdade, da construção desse saber, do aprofundamento, né, das questões do ser humano, do indivíduo, da sociedade, da comunidade, o quanto isso foi fundamental também para aquilo que ela se tornou, porque ela vem a escrever depois também, né? E aí obras específicas para a nossa fé mesmo, para a nossa espiritualidade. Mas tem até livros dela, acho que compartilhado com esse professor aí, livros de autoria dos dois. Sim, e é interessante realmente, né? Porque assim,
Eu não sou o cara que conhece muito filosofia, tá? Então, se eu falar alguma besteira aqui, tiver algum filósofo ouvindo aí puder corrigir a gente, fica à vontade, tá? Mas se você pega os filósofos que vieram um pouco antes ali, né? Kant, Hegel e por aí vai, eles tinham uma ideia mais... eles tratavam de temas que ficavam mais no âmbito de ideias, né? Eles estavam muito aqui em cima, nas ideias e tal. Por isso surgiu todo um idealismo e por aí vai. E o Rousseau, ele defendia, assim, voltar às coisas concretas, né? Voltar ao mundo real, digamos assim, estudando os fenômenos, né? E o fenômeno como sendo algo que possa ser, de fato, depurado, estudado e tal. Então, acho que uma das coisas que, sim, marcou bastante ela é você olhar para as coisas e falar, meu, isso aqui, ele está querendo dizer algo e se conecta com algo do mundo real, né? Porque aí ela vai tentando entender. E aí, até o Padre Paulo, num dos vídeos dele, ele cita uma cena assim, que ela presenciou que eu achei bem interessante, né? Que aí acho que conecta com isso que eu estou falando, né? De como aquilo corresponde, né? Ela, né, nessa busca, né, de entender o ser, de entender a consciência, as coisas, e ela andando, ela, por acaso, assim, ela entrou numa catedral, meio que como quem vai visitar um museu, sabe? Ela foi ver a obra de arte, né, a arquitetura, enfim, daquela catedral. E aí ela viu uma mulher, uma senhorinha, assim, entrando com umas compras na mão. Aí a senhora entra lá na catedral, tal, se ajoelha perto do sacrário, põe suas compras no chão, começa a rezar e começa a falar com Jesus ali no sacrário, né? E ela fica admirada, porque ela fala assim, meu, essa mulher tá falando com quem, né? Tipo, ela vem aqui, entra num lugar que tá vazio e ela vem conversar com as paredes, tipo, sabe? Aí ela começa a entender, acho que é isso que eu tô falando, desse processo de conversão dela, né? Que ela teve ali um contato com uma oração do Pai Nosso, por exemplo, né? Um ponto. Aí ela, nesse dia, ela tá ali sentada, entendendo, né, o que era aquele lugar e apreciando a beleza do local. E ela começa a estranhar e fala assim, essa mulher tá conversando com quem, né? Com quem que ela se relaciona? Porque aqui não tem ninguém, sou só eu e ela não tá falando comigo, então ela deve estar falando com alguém, né? Então isso começa a chamar a atenção dela também, né? E assim, né, sobre essa busca dela, né, e também desses grupos de pensadores, né, pela verdade, enfim, por algo mais profundo do ser humano, né, isso é uma das coisas que eu pensei também enquanto eu li a história dela. Depois fui pesquisar também sobre o Rousseau, né, e o Marx também deu uma... A gente vai abrindo, né, vai fazendo os anexos ali, né, e... E eu fiquei pensando, né, como esse período em que eles viveram, né, em que Einstein viveu, foi um período onde o homem por si só parecia estar em uma crise, né, em busca de algo, em busca de uma verdade, porque nessa época aí, o início do século XX, né, foi a época onde surgiu todas as grandes ideologias, né, que vieram transformar totalmente, né, o mundo, né, como era conhecido até então, né. Foi ali que surgiu marxismo, foi ali que surgiu o marxismo comunismo, né, foi ali que surgiu o nazismo, surgiu o fascismo, né, então são todas ideologias, né, cada um com a sua com a sua diretriz, vamos chamar assim, mas que também vem e encontra uma sociedade, um grupo de pessoas que estavam em busca de algo maior, né? E aí, infelizmente, esse algo maior que alguns países acabaram encontrando foi um algo maior não muito positivo, né? Pelo contrário, muito negativo. E a Polônia, né? Um paísinho pequenininho no meio da Europa ali, né? Sendo já ali um celeiro de algo santo, né? De algo que realmente viria a transformar e produzir uma sequência de santos, né, que de fato transformariam a Europa, né, e através de sua santidade mudaria totalmente essas ideologias que nasceram de uma forma tão negativa no começo do século XX, né? Então nós temos aí, né, mais um santo da Polônia e mais um santo carmelita, só para seguir aquele nosso checklist desde o início de todos os episódios. Só para continuar, é isso aí. E aí, para continuar a linha de raciocínio aqui, né? Entre outros acontecimentos, né? Como ela viveu num
num período bastante conturbado aí da nossa história, né? Foi quando também aí explodiu a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial. E aí é interessante, né? A primeira, né? Perdão, primeira. Olha lá, Primeira Guerra Mundial, exatamente. E aí foi quando ela foi servir, né, na Cruz Vermelha. Ela não tem nada, até vi que ela disse, né, que ela não tinha propósito nenhum, ou seja, não tinha metas e planos para a vida dela, porque naquele momento ela ia servir na Cruz Vermelha para ajudar naquele momento, né, que o mundo atravessava, que o mundo passava. E eu fico pensando, né, o quanto isso também não a influenciou ela, o quanto isso influenciou ela, perdão, porque, poxa, imagina num cenário de guerra, num cenário de dor, de sofrimento, de muita coisa, porque ela era enfermeira, então ela só tratava gente, pô, na beira da morte, ferido, enfim. Não chegava alguém com dor de cabeça ali, né? Não era aspirina que ela tinha que dar, exatamente, cara. Exatamente. Tipo, pô, segura aqui que não tem anestesia e tem que amputar essa perna, né? Sei lá, alguma coisa assim. E como ela foi tendo esse contato com a cruz, né? Eu fiquei imaginando assim, como para ela isso pode ter sido a experiência de cruz, também. Né? Porque ela viu o sofrimento ali, né? Ela olhou e, poxa, e aí, sei lá, eu fico pensando, né? Ela, nessa busca de entender o ser, e é como você falou, né? Eu acho que a Cris falou, sempre ela, nesses estudos todos, né, que ela fez filosóficos, aí para entender o ser enquanto comunidade, massa e outras coisas, é sempre um relacionamento, né? Nunca é um indivíduo sozinho. E ela nunca coloca o homem no centro para dizer, tipo, sou eu, é você, sei lá. Ela sempre fala de um relacionamento, né? Nunca é um sozinho. E aí ela cuidando ali dos doentes, tá? Eu fico pensando o quanto isso também não marcou a vida dela, e é mais um tijolinho nesse processo de conversão, sabe? E assim, né, Marcos? Ela não é que ela foi pra Cruz Vermelha, assim, enfermeira na Primeira Guerra e ficou escondidinha ali, não, pô, ela fez, foi tão acima da média que ela fez que ela recebeu uma medalha, né, de honra ao mérito. Isso me chamou muita atenção, como a Cris comentou, né, que, pô, quando ela foi, não sei se foi a Cris agora, se foi você, Marcos, mas que quando ela foi estudar, ela era a melhor da sala ali, agora ela foi servir na Cruz Vermelha, ela foi uma das melhores a ponto de ter a medalha de honra ao mérito. Então ela não fazia a coisa mais ou menos, né? Ela fazia a coisa bem, né? É que ela já era católica e só não sabia, entendeu? Porque nós católicos somos chamados a dar o melhor, né? Tipo, não é fazer meia boca. A busca da perfeição, né? O quanto exatamente. Ela já tinha o perfeito dentro dela, que é o próprio Cristo, né? Talvez para ela se encaixe bem a frase de Santo Agostinho, né? Procurava fora e tu estava aqui dentro, né? O quanto isso de fato é uma verdade. Sim. E aí, gente, assim, se eu for adiantando muito, vocês vão falando, viu, gente? Eu vou tentando puxar aqui alguns ganchos pra gente ir partilhando. E aí dentro, né, me marcou muito, por isso que eu tô reforçando esse ponto, tá? Esse processo de conversão dela, que a gente vai chegar no ápice, né? Acho que o momento crucial ali é até bonito de ver, né? Mas eu gosto muito de ver esse processo, porque nessa fase aí da guerra, da Primeira Guerra Mundial, que ela estava lá servindo e tal, depois enfim, ela voltou para casa, né? E aí ela acabou perdendo um amigo na guerra, que ele estava servindo na guerra, no fronte de batalha, né? Era um amigo filósofo que ela tinha. E aí lá pelas tantas, assim, a esposa desse amigo, né? Que tinha ficado viúva, então, ela convidou a Edith Stein para visitá-la. E o objetivo dessa viúva era que ela pudesse organizar o material do marido, né, que ele acabou deixando, para que ela pudesse ver o que dava para publicar ou não, porque ele era um filósofo também, né? Então, para que Edith Stein, enquanto amiga dele, filósofa, pudesse organizar um material ali dele para publicação. E aí, Edith Stein, ela estava meio angustiada, porque ela não sabia muito bem o que fazer e como lidar com essa, como ela poderia consolar essa esposa do amigo, né, como amiga dela também, de certa forma, mas ela era mais amigo desse senhor que morreu, desse homem que morreu, e ela preocupada, né, de como ela ia encontrar essa mulher lá. E ela não sabia que eles, enquanto casal, acho que já tinham se convertido ao catolicismo, né, e quando ela chega lá, ela encontra uma mulher forte, com energia, com força, e a viúva estava consolando as pessoas. Aí ela, algo de errado não tá certo aqui, né? Tipo, ela deveria ser consolada e não estar consolando. O que está acontecendo aqui, né?
E aí foi quando ela mais uma vez teve esse contato com a cruz de Cristo, né? Porque ela viu ali a viúva forte, né? Entendendo o que era esse processo da morte ali do marido, e bem, né? E aí ela ficou encucada com isso, né? É mais um fenômeno para ela ter que analisar, né? Desde do Pai Nosso, da Senhora... Posso só fazer um parênteses aí, Marcos? Por favor. E aí, Marcos, só complementando essa parte, né, do encontro dela com essa viúva, né? Ela, na frase da própria Edith Stein, ela disse, né? Foi o meu primeiro encontro com a cruz, minha primeira experiência da força divina, que da cruz emana e se comunica aos que abraçam. Pude contemplar a igreja nascida da paixão salvífica de Cristo. Foi o momento em que minha incredulidade caiu. Empalideceu o hebraísmo e Cristo se elevou radiante diante de mim. Cristo no mistério de sua cruz. Eu fico arrepiada, gente, porque acho que é uma frase tão cheia de significados. E é bonito ver que, assim, ela tá o tempo todo voltada com o olhar para a cruz, né? Você vê. À medida que as coisas vão acontecendo, o que ela identifica ali no centro da coisa? A cruz. A cruz. É muito bonito ver isso, né? E aí, assim, talvez isso já até antecipe, né? O que eu aprendi com a história dela, mas a gente tem falado tanto na história dela desse processo de conversão, e aí eu fico pensando, até anotei aqui para não esquecer, que isso me veio agora, né? O quanto Deus é perfeito, porque Deus vai conduzindo e permitindo na nossa vida esses caminhos, e o quanto nós podemos ir tirando proveito de todas essas situações. Então, o quanto essa questão, né, do olhar dela para a cruz, para o sofrimento, depois tem a relação com o nome dela, Teresa Benedita da Cruz. Então, o quanto isso tem essa relação com o nome. E aí eu vou pensando nessa perfeição de Deus, de que nada é por acaso, e olhando para a nossa história, para a minha vida, para você que está nos ouvindo, né, para nós que estamos aqui gravando hoje, o quanto talvez hoje na nossa vida a gente não enxerga esse processo, porque nós ainda estamos inseridos nele. Hoje a gente só consegue enxergar o processo da Teresa Benedita da Cruz porque ela já se foi, né, foi canonizada, e a gente consegue ver através da história dela, de onde Deus conduziu, onde foi que ela chegou. Mas talvez ela inserida nesse mar de situações, para ela talvez algumas coisas não faziam sentido. E hoje a gente vai encontrando o quanto Deus já preparava ela, sim, para o grande momento da conversão dela. Porque se ela não tivesse feito esse caminho de preparação da conversão, preparando o coração para isso, talvez ela teria estado naquele momento e não teria tido o impacto que foi. Então, trazendo para a nossa vida é isso, né? Nós estamos inseridos também no nosso processo de conversão. Então, tenhamos paciência, saibamos esperar o tempo de Deus e vamos aproveitando as situações que Deus permite colocar na nossa vida, né? Vamos abraçando essas situações que Deus coloca na nossa vida, porque elas fazem parte do nosso processo de conversão e talvez nós ainda vamos chegar no grande ápice. Ou talvez você já tenha chego nesse grande ápice. E aí, quando nós morrermos, estivermos na glória, a gente vai poder olhar para trás e falar: entendi o caminho, Jesus, era isso que o Senhor estava querendo me mostrar. Aí alguém vai gravar um podcast falando do nosso processo. Amém, assim Deus seja. Abençoe. Deus queira que cheguemos lá, né? Ela tinha uma amiga que era um casal, né, de amigos também filósofos. Eles tinham meio que uma fazenda, né, como se fosse um sítio, uma fazenda. E eles cuidavam lá das plantas, das hortas, dos animais. E eles eram um casal protestante, né? Então ela também tinha esse contato com eles. Era um local que ela gostava muito de ir para pensar. Tinha o trabalho braçal, né? Muitas vezes elas trabalhavam o dia inteiro lá na lida das coisas da fazenda, né? E às vezes acabava de tão cansada dormindo que não podiam trocar nenhuma palavrinha, né? Mas sempre que dava, o objetivo era sentar aquelas rodas de conversa de filósofos deles lá, né? Mas é interessante ver, olha só, né? Dentro do processo ainda, tá? Lendo aqui a biografia, teve um dia que esse casal, né? Que era o casal Conrad Martius,
eles foram ao templo lá protestante da igreja que eles congregavam e tal, e ela foi também, meio que de curiosa, ela acompanhou eles, né? E aí quando ela saiu desse culto dominical que eles estavam, a Edith Stein fez um comentário para ela, que foi assim: o céu está fechado para os protestantes, mas aberto aos católicos. Então assim, ela não era, né, cristã ainda, não tinha se convertido, e ela teve esse olhar ao sair daquele culto, né? Não sei como que ela conectou esses pontos, né? Mas foi a frase que ela teve, né? E aí um dia foi o casal lá, né? Deixou ela sozinha na fazenda lá deles, e inclusive deixou a chave da biblioteca lá com Olha o perigo. ela. Olha o perigo. Entregou a chave da biblioteca na mão dela. Aí ela tava de boa, não tinha Netflix, não tinha nada a fazer. O videogame tava quebrado lá no cantinho. Aí ela entrou na biblioteca, né? Alguém quer comentar aí? Depois eu posso falar. O Instagram tava offline, né, Marcos? Tava offline, Wi-Fi, a senha. Eles deixaram a chave da biblioteca e esqueceram da senha do Wi-Fi. Aí não adianta, né? Ela até, assim, a frase dela aqui, né? Tô com a biografia aqui na mão. Ela fala, né, que o casal saiu, enfim. Aí isso tava... Era fim do dia, né? Já era o início ali da noite. Aí ela entrou na biblioteca e ela disse assim, ó: peguei na biblioteca, por acaso, um livro. Então, assim, imagina, ela entrou na biblioteca, enfiou a mão em qualquer livro. Tipo, ela só queria passar o tempo, né? Gastar o tempo. Então, ela puxou qualquer livro da estante, da prateleira, e ela continua, né? Eu peguei um livro que estava intitulado Vida de Santa Teresa, contada por ela mesma. Desde o começo, eu fui me sentindo como que cativada, e eu só pude parar de ler quando eu terminei o livro. Ou seja, ela começou no começo da noite, passou a noite toda lendo. Uma noite ela leu o livro. Uma noite. Gente, e a gente sabe que livro é esse. Não é um livro desconhecido pra gente. Eu tenho ele aqui, tô olhando pra ele, inclusive. Não é qualquer livro, não é um livreto. É a biografia, o livro da vida. Mas eu consigo, de verdade, e aí é um parênteses um pouquinho aqui, entender o porquê que ela sentiu que Santa Teresa é cativante. Porque ela é. Né? Que a gente já gravou a história de Santa Teresa aqui, né? Olha o fã-clube aí da Teresa, a Teresona Dávila. E eu posso testemunhar que aquele podcast mudou completamente a forma como eu, Rodrigo, me relaciono com a igreja. Né? Como eu me relaciono com o Papa, que é o nosso líder da igreja. Né? Então, Santa Teresa d'Ávila, quem não conhece a história dela, volta aí um pouquinho nos nossos podcasts, né? Você vai encontrar, né, uma doutora da igreja e, poxa, eu consigo entender, né, pelo menos alguma coisa tenho parecido aí com a Edith Stein já, tá vendo? Eu consigo entender por que ela achou Santa Teresa d'Ávila cativante, porque ela eu acho que é quase impossível você ler a vida de Santa Teresa e não se apaixonar pela igreja. Exatamente. E aí, então, para fechar, né? Então pensa, ela pegou um livro qualquer, por acaso, né? Que estava nas Para mãos Deus dela. não existe um acaso, né? Você imagina que no livro de Deus já estava lá escrito: tal dia ela vai pegar o livro X. Tipo, ela tava passando e o livro caiu em cima dela, assim, né? Do nada. O sopro do Espírito Santo empurrou o livro em cima dela. Então ela tava lá, ela leu o livro numa noite, assim, numa sentada, o negócio, ela virava uma página e não terminava, e tipo, ela queria saber mais e virava outra página. Como se fosse o gibi da Turma da Mônica, né? E aí então ela passou a noite toda lendo, de manhã ela fechou o livro e disse: aqui tá a verdade. Essa é a Eis a verdade. Eis a verdade. E dali, então ela decidiu que era o momento de fato de se converter, né? Isso era no verão de 1921. E aí o que ela fez, né? Que aí é outra coisa que você fala assim... Não, peraí. Nós estamos falando há 40 minutos para chegar nesse momento e você quer encerrar desse jeito? Não, Não, a edição quem está editando esse podcast precisa agora, quando ela falar eis a verdade, volta e coloca assim o céu, os anjos dizendo amém, assim, cara, ela descobriu a verdade.
E é a mulher que vai mudar a história da igreja, inspirada em Santa Teresa d'Ávila. Você quer encerrar o negócio desse jeito? Ah, não. Ela descobriu a verdade que ela buscava desde os 11 anos de idade, onde ela decidiu, por livre e espontânea verdade, parar de rezar. Foi ali, aos 11 anos de idade, em uma noite. Deus muda tudo. Tem que ter uma música de fundo, tem que ter, não dá. Não, e é legal ver até. Vamos continuar então, faz total sentido, perdão. É que eu achei a outra parte também muito louca, mas eu já falo. Esses fleumáticos, viu? Não, é que e São João Paulo II falando dela, né, na homilia, quando ele a canonizou, ele fala, né, que Edith descobriu a verdade e que essa verdade tinha um rosto, que era Jesus, o Salvador. Mas a João Paulo II também, pelo amor de Deus, gente, é cada uma. Pela simplicidade, né? Mas o editor vai colocar todos os raios, trovões, trombetas e anjos. Tocando. O celular da pessoa tem que acender a lanterna depois dessa frase da verdade. Tem que vibrar na mão da pessoa esse celular. Porque a unção é tipo o encontro de Nossa Senhora com Santa Isabel quando João Batista pula de alegria no ventre dela, entendeu? Ou tipo quando Nossa Senhora dá o sim no céu. Você acha que os anjos iam agir igual Marx? Ah, beleza, deu sim, próximo passo. Não, meu! O mundo parou, é a nova Eva, a mulher da vida. Ô Marx, quantas páginas tem o livro aí de Santa Teresa? Não sei se está perto de você aí. Nossa, deixa eu pegar aqui, peraí. Porque eu fico pensando a empolgação tomando conta dela, sabe? De Stein, ela lendo aquele livro. Assim, e vendo, né? Para terminar o livro e falar, eis a verdade. Ela não terminou o livro e descobriu a verdade. Ela foi descobrindo, né? Com cada página, lendo, né, meditando, refletindo e já rezando, acredito eu, né? O livro da vida... Santa Teresa, na edição da minha biblioteca católica, tem 436 páginas. 433 páginas de verdade. Ela leu em uma noite, coisa que eu leio em um ano, né? 400 páginas. Ou que você nem leu ainda, né? Não, esse ainda não, esse tá na fila. E sabe o que é legal também? Olha as curiosidades, né? Essa amiga dela, depois, obviamente, voltou para casa, né? E encontrou outra pessoa, né? Porque já não era mais a Edith que ela tinha deixado, né? E aí ela falou que não sabia, né? De como que estava esse interior de Edith Stein, né? Ela não tinha esses detalhes dessa busca da verdade, de como estava esse processo e esse andamento. E aí, quando ela foi interrogada, né? Enfim, perguntaram para ela a respeito disso, ela falou que ela nem sabia que ela tinha esse livro lá na biblioteca. Teresa Foi o anjo da guarda que colocou, gente. Ele desceu e falou, deixa eu pôr esse livrinho aqui no meio dos outros. Porque se ela soubesse também, já seria católica também, essa menina aí. Já teria sido evangelizada já pela Teresa d'Ávila. Exatamente. E aí, então, né, o que eu ia falar que eu também achei muito louco foi o quê, né? Ela, obviamente, naquele momento, ela viu a verdade. E é muito legal isso, né, gente? Por quê? Só para reforçar esse ponto, tá? Muitas vezes o pessoal acha, né, que você tem uma religião, seja ela qual for, ou até você é católico, e para isso você é meio burro, sabe, ignorante, você não precisa estudar porque você aceita as coisas goela abaixo, tá? Não, pelo contrário. Quanto mais você estuda, mais católico você fica, mais apaixonado você fica, mais você entende o porquê das coisas. Porque assim, depois que você vê e contempla a verdade, não tem como você cair, né, na lábia de qualquer pessoa que fale qualquer coisa, que traga e venda uma ideologia, uma coisa meio estranha para você. É como se eu te falasse assim, 1 mais 1 é igual a 5. Cara, você já foi explicado para você todo o processo dessa matemática da coisa e tal. Então você sabe quanto que vai dar o resultado. Então não tem como eu meio que te enganar. Então ela viu a verdade, né? Então não tinha outro caminho. Aí o que ela fez? Ela correu, comprou um missal e um catecismo da época, leu tudo, e depois que ela leu tudo, que também deve ter sido mais 1 ou 2 noites, né? Quando a gente pensa, leu tudo, deve ter sido na mesma semana ali. Aí sim que ela foi participar da primeira missa, porque ela queria entender e saber o que estava acontecendo na missa, né? Então ela queria... E ela fala que ela compreendeu cada detalhe, assim, ela sabia, tipo, por que o padre estava levantando a mão, por que ele abaixou, o que ele disse. E aí, quando terminou a missa, ela foi na sacristia falar com o padre, que ela queria receber o batismo, né? Então ela foi lá na sacristia e o padre falou assim, beleza, mas, tipo,
Você já fez a catequese? Como é que tá essa parada aí, né? Você já se ambientou aqui nas regras, tá? Falou assim, sim, padre, pode me perguntar o que você quiser, sabe? Me interroga aí, fica à vontade. Tô fera aqui. A mulher era tão boa que ela se autocatequizou, né? Não, ela se converteu em uma noite, foi batizada e primeira comunhão em um dia. Não, tá, isso aí é Pô, supletivo muito demais. rápido isso aí, gente. Efetivo, cara. E o padre foi lá e. Então, assim, ela fez a própria instrução, né? Como a Cris. Ela fez a autocatequese, né? E o padre foi e falou: beleza, senta aí, bora conversar. E conversou com ela, e óbvio que não teve dúvidas, né? Deu o batismo tranquilamente, porque sabia que ela estava mais do que pronta, né? E ali ela de fato, né? Virou uma filha de Deus, batizada. Essa história dela me fez pensar bastante na conversão de Paulo, né? De Saulo para Paulo, porque foi alguém assim que também, tantos outros, né? Claro, santos, mas eu me remeteu bastante a Paulo, da mudança da noite para o dia, do tempo que Paulo ficou ali na casa de Ananias, né? Para ser batizado, e tal. Esse convívio da casa ali também com essa amiga dela, eu fiquei remetendo bastante assim a conversão de Paulo e a mudança radical de vida, porque eram duas pessoas influenciadoras, né, muito inteligentes e que, quando cheios de Deus, quando convertidos, o quanto contribuíram para a nossa fé e para aquilo que a nossa igreja é hoje. E aí ela, quando virou católica também, ela arrumou um probleminha aí pra ela, viu? Porque, obviamente, né, ela tinha um amor e um carinho muito profundo pela mãe. E quando ela se converteu, uma das maiores preocupações dela ali era como ela iria contar para a mãe dela. Porque ela sabia, né, que a mãe judia não ia aceitar, né? E aqui até no livro mostra essa preocupação toda, sabe? Até as pessoas próximas a ela viam essa preocupação e ela ficou até um tempo para entender como que ela ia contar para a mãe dela. E ela até pediu para que a irmã contasse, assim. E ela depois, à medida que ela foi caminhando, né? Então, quando ela entrou pro Carmelo, depois quando ela fez os votos, vestiu o hábito, tal, ela não ia dando esses detalhes para a mãe dela. Claro que ela adoraria, né? Estar com a mãe dela lá nesses momentos, mas ela achava que isso ia ficar machucando demais a mãe dela, né? Então ela com muito aperto no coração, mas isso pensando em não machucar a mãe, né? Ela contou que tinha se convertido ao catolicismo. A mãe não aceitou, né? Tipo, ok, é a filha, então deixava ali, sei lá. Mas ela até comenta, né, que nas cartas da mãe, né, nas falas da mãe, ela sempre pegava ali, sabe, um espinhozinho, uma coisinha que a mãe ficava meio que dando as alfinetadas, assim, porque a mãe dela não aceitou muito bem, né? E aí, só um detalhe, Marcos, que você falou depois dela entrar no Carmelo, entre a conversão dela, o batismo e a entrada no Carmelo levaram aí uns 11 anos, né? Ela não se converteu e imediatamente foi ao Carmelo. Porém, quando ela se converteu, o desejo dela era entrar imediatamente no Carmelo, porque ela queria seguir o exemplo de Teresa d'Ávila. Tanto é que ela levou o nome de Teresa, né? O nome dela foi Teresa Benedita da Cruz. Então, ela levou esse nome em homenagem àquela que acendeu nela a conversão aí ao catolicismo. Mas nesse processo aí de 11 anos até ela entrar no Carmelo, por instrução do diretor dela, do diretor espiritual, ela tinha ali uma vida acadêmica, né? Não lembro o termo agora, mas ela tinha ali um apostolado, né? Ela tinha uma vida de ensino, ela ainda era professora, ela ainda tinha muitas coisas a ensinar. Então, esses 11 anos aí foi o ano onde ela continuou vivendo no mundo, como nós podemos dizer, mas ela aproveitou para já escrever algumas coisas, né? Continuar vivendo esse mundo aí acadêmico, universitário, de formação, palestrante, outras coisas, mas já numa vida totalmente renovada e totalmente voltada para Deus. Até que chegou um momento em que ela percebeu que ela já não cabia mais no mundo, né? Não, é isso. Nesses 11 anos, ela, por exemplo, ela se aprofundou em estudar São Tomás de Aquino, né? Que foi uma outra
o outro santo da igreja é que ela foi aprofundar o conhecimento, né? E ela dava palestras, aulas, até que, né, em 33 ali teve a política nazista, né, que disse que nenhum alemão não ariano, né, que para eles era uma raça superior, poderia continuar dando aula ou ter algum cargo relevante, né, na Alemanha. E aí ela perde esse cargo, né? E aqui eu fico pensando também, né? Poxa, ela se dedicou tanto, né? Investiu tanto, mas como você comentou, né, Cris, que Deus tem um plano para tudo, né? Até nessa hora ruim, onde por uma política nazista, né? Onde ela perde a sua posição, ali Deus tem um plano para ela, que é o plano dela finalmente, né, se dedicar completamente, né, para a igreja, né, e aí sim entrar no convento aos 42 anos, né? Então, da coisa ruim, né, Deus tira algo bom, né, e que algo bom, né, que veio a ser Edith Stein. E aos 42 anos também, se não estou enganada, foi a idade semelhante da conversão da Teresa d'Ávila, né? Então, é o período onde Teresa Benedita da Cruz entra no Carmelo, inspirada aí na Teresa d'Ávila, e é a idade aí aproximada onde Teresa d'Ávila na história conta quando ela se converteu verdadeiramente. E aí então, né, como o Rodrigo comentou, a gente vê que o nazismo ele vai tomando forma, né, ele vai crescendo ali na Alemanha, e aí as coisas começam a complicar, né? Então iniciou nesse processo aí, ou seja, ela não podia mais dar aula, ela não podia mais falar, que era o apostolado dela, né, como a Cris disse, o diretor espiritual dela falou, não dá para perder você, perder no bom sentido, né? Ou seja, ela iria para um Carmelo que tem como vocação, como carisma, né? E não era a hora ainda, né? Contemplativa, né? Não era a hora, exatamente. Deus sabe de todas as coisas, o quanto foi importante para ela também estar no mundo. Até que ela entendeu que ela já não pertencia mais àquele lugar, não cabia mais ali. Exato. E aí então ela segue, né? E aí ela sai, né? Como o Rodrigo também comentou, que foi legal essa transição, né? Ela sai de Rousseau para Santo Tomás de Aquino, né? Um grande escolástico. Eu fico imaginando ela vendo, sabe? Ela contemplando o Santo Tomás pensando, né? Porque ler a Suma Teológica é ver realmente o homem pensando e esmiuçando as coisas, né? Porque ele pega um artigo ali, um parágrafo, e ele vai naquele processo escolástico, né? Põe a tese, antítese, síntese e tal, e vai discorrendo ali para ela, deve ter sido um prato cheio, né? E aí com o nazismo crescendo e tal, então ela já não pôde, tipo, não era alemã, né? Não ariano, né? Não o alemão puro ali, como eles falavam, né? Judia tal, tinha toda uma questão de perseguição, né? Então foi quando ela foi pro Carmelo, de fato, entrou ali, e aí começou essa perseguição ali onde ela estava a aumentar, né? E ela foi transferida para um mosteiro na Holanda, né? Para ela poder ficar mais tranquila, né? Não ter toda essa perseguição da Alemanha. Então ela foi transferida pro mosteiro da Alemanha, ou da Holanda, perdão. E aí é interessante também que uma irmã dela, a irmã Rosa, ela também entrou na ordem carmelita, só que ela ficou na ordem terceira, né? Ela era uma irmã leiga, ela não virou uma monja, ela não entrou de fato no convento, ela era da ordem terceira, e ela também estava ali com Edith Stein na Holanda, né? E aí os bispos holandeses, na época, eles se manifestaram contra o nazismo, né? Eles publicaram cartas, enfim, falavam contra o nazismo. E aí foi quando Hitler falou, bom, então é assim que a igreja me trata? Vamos lá fazer uma bagunça na Holanda também, né? Ele chegou lá prendendo o povo, enfim, invadindo mosteiro, igrejas e perseguindo a igreja e os cristãos, né? Na Europa, e aqui, Marcos, aqui cabe também um parênteses que eu acho que é muito importante para esse período, né? Às vezes a gente católico, a gente é deparado com críticas e com pessoas se posicionando, falando que o Papa Pio XII fez acordos com Hitler, com Mussolini, se silenciou, não se posicionou, né? Mas o que houve com Edith Stein,
né, depois de um posicionamento da Igreja da Holanda, mostra exatamente o cuidado que Pio XII tinha naquela época, né? Ele muitas vezes não se posicionou, que é uma inverdade dizer que ele não se posicionou, tá? Mas ele não se posicionou com grande frequência, porque justamente havia muitos padres, né? Maximiliano Maria Kolbe, né? Os padres aí da Holanda, que faziam trabalhos que escondiam muitos judeus dentro das suas igrejas, dentro de seus conventos, salvando essas pessoas, né, da morte, e que o Papa sabia que se ele se posicionasse de uma maneira com grande frequência, de uma maneira muito firme, aconteceria o que veio a acontecer com Edith Stein, né? Então, a importância da gente católico saber onde buscar respostas da nossa igreja, né? Porque muitas vezes a gente vai ser confrontado com uma falsa verdade, né? Com uma mentira, e muitas vezes a gente não sabe responder a isso, né? O caso de Stein é um exemplo disso, né? Ela saiu da Alemanha, foi para a Holanda para se proteger, né? E aí ali na Igreja da Holanda os bispos, né, se posicionaram de uma forma muito firme contra o nazismo. A Holanda foi invadida também pelo nazismo, e uma das primeiras ações foi deportar todos que não eram católicos mesmo, né, ou que tinham alguma ascendência judaica, né? E Edith Stein foi uma dessas, né? Exatamente. E aí, então, né, começa mais um caminho de cruz, né? Porque ela, nesse momento de perseguição e tal, né, foi presa. Aí ela foi levada primeiro para um campo de concentração, né, chamado Westerbork, que era um campo de concentração ali na Holanda ainda. E aí depois ela é transferida, né, para Auschwitz, que é o campo de concentração mais famoso, né, de uma maneira triste, mas é o mais famoso, né, na história. E é interessante ver, né, porque a mulher que foi vendo a cruz de Cristo em vários momentos, né, e ela entendeu o que é esse caminhar com a cruz de Cristo, ela chegou nesse local e ela dava força para as pessoas, né? Ela cuidava das pessoas, as pessoas gostavam de ter ela próximo, porque ela tinha algo ali de diferente, né? As pessoas sentiam uma presença ali junto com ela, né? Onde ela chegava, Deus se fazia presente, né? Através dela, assim. As pessoas conversando com ela eram um meio de ver o evangelho na prática, né, digamos. As pessoas falavam, né? Há testemunhos de pessoas que falavam o quanto a presença dela era um sinal de paz, o quanto ela trazia esse sinal de paz, e mesmo ali no campo de concentração, quando muitas mães morriam ali, sejam porque surtavam ou, né, pela situação em si do sofrimento, ela era aquela que acolhia as crianças, penteava o cabelo, fazia essas crianças dormir. Então ela tinha essa presença também maternal, essa presença de paz, que era exalada por aquilo que ela era mesmo, né? Caminhando aí, né, para os seus momentos finais de vida, né, ela foi levada com um grupo de judeus, né, numa dos momentos tristes ali, né, que era a câmara de gás, né, onde eles matavam os judeus, né. Então ela foi, em um certo momento, lá para a câmara de gás e morreu se doando, né, morreu como mártir, como São João Paulo II fala, né, que ela era a mártir do amor. Então ela morreu se doando por Cristo, e que bonito, né, que nas palavras finais ela fala que morria pela conversão do povo dela, né, porque ela queria ver todo o povo judeu convertido ao catolicismo, né, então ela morria em reparação aos pecados e ao sofrimento de Jesus e pela conversão do povo dela, né, e ela morre em Auschwitz. A irmã também, né, porque um outro ponto que eu não comentei, né, mas quando ela estava nesse mosteiro da Holanda, teve um momento que ela escreveu algumas cartas para um outro mosteiro da Suíça, né, tentando ir para lá, perguntando se ela podia ir para lá. E aí eles responderam dizendo que ela poderia, mas ela não tinha como levar a irmã dela, né, a irmã Rosa. E aí ela falou que não ia deixar a irmã, né. Então ela ficou na Holanda, e aí foi quando ela foi, né,
presa, enfim, e aconteceu tudo isso que a gente acabou de comentar aqui. Eu acho que só para complementar também, para vocês que estão nos ouvindo, se ainda não ouviram o episódio de São Maximiliano Maria Kolbe, eu acho que cabe nessa história, né? Traz uma lembrança aí, ouvindo, né, esse relato da morte mesmo de Santa Teresa Benedita da Cruz, vai me remetendo a tudo que São Maximiliano viveu ali também no campo de concentração e a atuação dele nessa hora que para muitos é desespero, para quem tem Deus e para quem encontrou a verdade, não pode ser o desespero. E eles foram um exemplo disso. Exatamente. Não, e é bonito de ver isso, né? Eu gosto muito de pensar que assim, quando você entende verdadeiramente, né, o que é amar a Deus e lutar pela vida eterna, você naturalmente tem que se desapegar desse mundo, né? Porque, veja, a gente está gravando num momento onde a gente atravessa aí uma pandemia, né? E frequentemente eu me pego pensando que, assim, claro, não vamos ser negligentes, não vamos de graça colocar nossa vida em risco, beleza? Vamos nos cuidar aí. Mas eu fico pensando assim, pô, mas porque se a gente acredita em Deus, se a gente luta pela a vida eterna, se a gente está em estado de graça, por que temer a morte? Sabe? Não é se expor nem se jogar de um precipício, né? Ou não é lamber o poste com o coronavírus, mas, sabe? Por que temer a morte? Se a gente luta para a vida eterna, é através da morte que a gente vai chegar lá. Então, é uma coisa que me chama a atenção, assim, de ler um pouco mais, de entender essas minúcias, né, do que é você compreender a morte e estar preparado, porque, assim, eu acho que ninguém nunca 100% e plenamente estará preparado, né, para a morte. É sempre um tema meio que choca, né, e ainda que você veja a pessoa numa situação que talvez o caminho leve à morte, seja mais esperado do que aquelas mortes que são mais repentinas, né, quando não se espera. Mas ainda assim, eu fico pensando muito nisso, sabe? É uma lição que eu vejo, né? Tipo, eu acho que para ela estava em paz, sabe? Ela serviu até o último minuto. Eu acho que até na hora da fila de entrar na câmara de gás, sabe? Ou lá dentro, antes do gás, enfim, ela estava rezando e falando, calma, gente, a gente está indo pro céu, sei lá. Ela estava acalentando as pessoas, sabe? Guiando aquelas almas para Deus. Então, eu fico pensando muito nisso, né? Não sei se vocês entenderam o ponto que eu quis dizer. Sim. Entendi. E é isso que eu vou falando, assim, da perfeição de Deus, o quanto Deus vai nos conduzindo para o caminho que Ele quer para nós. Eu vou depois indicar aqui 2 livros dela, não sei se vocês iriam falar, mas um dos livros é o livro da Ciência da Cruz, que foi a última obra que ela escreveu no Carmelo, e o quanto essa ciência, a sabedoria que existe uma cruz e o sentido da cruz para a nossa fé, para a nossa igreja, né? É aquilo que a gente muitas vezes até canta hoje, né? Nós somos a igreja da cruz. Então, para nós temos que passar pela cruz, não há outro caminho. O caminho da morte, o caminho da ressurreição, da vida eterna, é um caminho de cruz. Jesus fez isso. E aí ela escreveu, então, essa última obra com toda a sabedoria divina que ela tinha, com todos os dons, fazendo esse aprofundamento da cruz, e o quanto o nome dela também já era profético para aquilo que ela viveria, né? Ela não saberia que ela iria morrer dessa forma, mas ela morreu no martírio, num sofrimento da cruz. Para ela não seria possível a morte de outra forma, né? A glória que ela buscava foi esse caminho de sofrimento da cruz, que a história dela já foi marcando isso nesse processo que a gente foi falando aqui hoje. E você vê, né? A conversão dela através de Santa Teresa d'Ávila aprofundou os estudos em São Tomás de Aquino, e este livro era em homenagem a São João da Cruz. Ela estava muito bem acompanhada também. Acho que ela sabia bem o que estudar, né? E quem esperaria ela no céu, né? Ela já sabia, ela não tinha dúvidas disso. Ela sabia que ia receber ela no céu. E aí, Martins, nessa linha que você falou, né, da morte, né? E esse livro também, ele é considerado inacabado, né?
porque foi no momento que ela foi presa e morreu, né? Mas também é considerado o melhor livro, vamos dizer assim, que mais traduz bem o que ela de fato pensava, né, sobre o cristianismo, o catolicismo, né? E às vezes a gente quer preservar uma vida, né? Que será que vale a pena, né? A vida que a gente está querendo tanto preservar, né? E eu estou dizendo isso para não para ir, como o Marcos falou, né? Não para sair lambendo o pote com Covid ali, né? Mas para que a gente se converta mesmo de verdade, né? Porque às vezes a gente está querendo proteger uma vida e tem medo da morte, porque a gente não está levando a vida que a gente deveria estar levando, né? E é por isso que a gente tem medo da morte. Porque senão a gente estaria. A gente iria dizer o que São Paulo disse, né? Combati o bom combate, ponto. Essa certeza lá de São Paulo é porque ele sabia que o céu estava garantido, cara. Você quer exemplo morrer maior? para mim é lucro, né? Então, você quer exemplo maior? Malandro, me manda pro céu logo. Quando a gente pede para você ouvir o episódio de Santa Teresa d'Ávila, vai lá e escuta que Santa Teresa d'Ávila, com 7 anos, entendeu o que era a vida eterna e chamou o irmão dela e falou assim, Rodrigo, vamos sair dos muros do castelo, porque os mouros, eles estão ali fora e a gente pode ser Marte, cara. E aí eu já descobri que se a gente for Marte, a gente vai direto pro céu. Então vamos embora lá, porque eles já matam a gente logo e já resolve isso. Repete a idade, Marcos. Né? Repete a idade, Marcos. 7 anos. E aí, imagine Edith Stein lendo isso. Exatamente. E aí, Edith Stein fez exatamente esse caminho, né? O caminho do martírio, o caminho da perfeição mesmo, da entrega da vida a Cristo. Não tem outro caminho. Exato. E é um caminho que, assim, ela não escolheu, mas aceitou, né? Quando a gente fala de sofrimento, é isso, né? Não necessariamente você escolhe um determinado sofrimento, mas entendendo a proposta, né, do que é esse caminho de cruz, você aceita esse sofrimento, você abraça, põe no ombro e carrega essa cruz e com um sorriso no rosto, né? Passa perfume e sorri. Pensando em Cristo, né, que morreu crucificado pela conversão do seu povo, né, que é o povo judeu, né? Edith Stein morreu com o seu povo também, mesmo ela tendo se convertido, né? Então, ela meio que morreu como o seu mestre morreu, né? Pelo seu povo também, né? Então, acho que para ela deve ser orgulho, né? Lógico que esses santos não têm orgulho no sentido negativo da coisa, né? Mas ela morreu junto com o seu povo, como Jesus morreu pelo seu povo judeu, né? E só para também reforçar, esse último livro que ela escreveu, né, que é A Ciência da Cruz, foi um livro também aprofundando algumas coisas sobre São João da Cruz, né? Não foi só sobre a cruz, então ela aproveita, né? Porque era um santo carmelita ali também, então ela aproveita e aprofunda, né? E é legal que o Benedita da Cruz, ali no nome dela, né? É Teresa, então, né? Por Santa Teresa d'Ávila. Benedita de abençoada, né? Que a gente traduz aqui no português como Benedita, né? Mas é como se fosse assim, Teresa abençoada pela cruz, né? O nome dela é muito bonito. Bom, gente, então acho que percorremos bastante aí os pontos de Edith Stein, Santa Teresa da Cruz, Santa Teresa Benedita da Cruz, uma pessoa, né, com muitos escritos, muita coisa filosófica, né? Então a gente, assim, não somos filósofos, a gente foi tentando pensar, né, o que mais chamou a atenção, pontos que pra gente são pontos importantes. E acho que agora a gente pode fazer alguns comentários aí sobre a canonização dela, né? O processo aí, talvez, como a gente acabou de passar pela morte dela. Se vocês têm algum comentário para falar da beatificação ou canonização dela. Eu tenho um trecho da canonização aqui, um parágrafo que eu queria ler. Então, a canonização dela, como nós falamos na biografia, foi feita por São João Paulo II, no dia 11 de outubro de 1998. E aí lá, né, na homilia, o São João Paulo II diz assim, eu separei esse parágrafo porque eu acho que ele tem bastante a ver com esse processo de conversão que a gente foi falando, né, discorrendo aqui no episódio. São João Paulo diz assim, dirijo-me especialmente a vós, jovens cristãos, em particular aos numerosos ministrantes reunidos em Roma nestes dias. Evitai conceber a vossa vida como uma porta aberta a todas as opções. Escutai a voz do vosso coração. Não permaneçais na superfície,
mas ide até o fundo das coisas, e quando chegar o momento, tende a coragem de vos decidirdes. O Senhor espera que coloqueis a vossa liberdade nas suas mãos misericordiosas. Então, isso ele diz em relação a esse chamado, né, de Edith Stein a buscar as coisas de uma forma profunda. E quando chegou o momento dela ali, o derradeiro da conversão, ela soube decidir. Ela poderia ter decidido ao não catolicismo, mas ela teve a sabedoria também para decidir a verdadeira fé. E isso é importante, e essas palavras de São João Paulo fica para nós também aqui hoje. E eu também pego um trecho da fala de São João Paulo, né? Não fugiu diante da cruz, mas abraçou-a com esperança. É forte, né? É forte demais. E faz a gente pensar, né? Quantas vezes a gente não corre da cruz, né? Sai correndo. E, na verdade... Sentido contrário, né? E essa frase dele, para mim, marcou bastante, né? Não fugiu diante da cruz, mas abraçou-a com esperança. E até o fim, né? Sobre cruz, né? Eu peguei um trecho também aqui, uma frase que São João Paulo II cita o apóstolo Paulo, se eu não me engano, quando ele fala dela, né? Que a frase que eu destaquei aqui é assim, né? Quanto a mim, que eu não me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se é para ter glória, que a glória seja a cruz, né? Nós somos a igreja da cruz. Por isso a exaltamos, Senhor. Bota a vinheta aí, a musiquinha. Ó Santa Cruz, bendita cruz. Bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Amém, gente? Temos um episódio? Temos um episódio. Yes. Eu só queria fazer uma dica de livro antes de nós falarmos o que aprendemos. Então, além da gente indicar aí, né, para quem gosta, quer aprofundar no assunto, os livros dela de filosofia, que eu acho, pelo que eu li a respeito, acho que vale a pena, não cheguei a ler as obras. O livro Ciência da Cruz, que nós citamos bastante aqui no final do episódio, tem um outro livro dela que eu comecei a ler, que é A Mulher... Cadê? Bem interessante o tema. A Mulher, Sua Missão segundo a Natureza e a Graça. É um livro que eu indicaria a leitura aí tanto para homens quanto para mulheres, porque já naquela época ela falava, né, sobre a alma feminina, as diferenças entre o ser homem e o ser mulher, né, o que é característico de cada um. E ela já falava ali do surgimento das profissões das mulheres, né, da necessidade das mulheres estarem trabalhando, porque naquele momento já ia dando um surgimento ali do movimento feminista, então ela já ia também pontuando algumas coisas da necessidade da mulher no trabalho, até porque muitos dos homens da família morreram nas guerras, então as mulheres tiveram que assumir um pouco aí um outro papel. E aí ela vai falando dessa singularidade do ser mulher, da alma feminina, e de uma maneira que ela traz, inclusive, respostas para esses tempos de hoje. Então, quando eu vejo assim tantas pessoas falando e não entendendo o valor da mulher, ou acha que a igreja inferioriza a mulher, não dá o devido lugar a ela, hoje eu tenho a certeza, após gravar esse episódio, essas pessoas não conhecem Edith Stein, não leram nada sobre ela, e talvez eu possa dar de presente esse livro. E você que está nos ouvindo também, conheça esse livro, se aprofunde, para que nós saibamos, né, como foi falado aqui, argumentar, conversar e rezar também por essas pessoas e fazer o nosso resgate no nosso papel. Seja você homem, precisa resgatar o seu papel, porque uma vez que o papel da mulher vai avançando de forma errada, o homem também vai perdendo o seu lugar. E nós, mulheres, precisamos resgatar o valor da alma feminina. Então, esse livro é extremamente importante para os nossos tempos atuais. Ela traz visões bem realistas aqui para o nosso dia, para os nossos dias.
Ô, Cris, eu já tinha separado até o link dos 2 livros aqui, tá? Então, esse livro da mulher que você falou agora e A Ciência da Cruz também. Então, já vou deixar o link aí no post do PDF? episódio. Não, a Amazon Já, mesmo. É só clicar e Ah, já tá. comprar. deixa, já deixa o link do livro de Santa Teresa também, porque ler o livro se converte, né? Então vamos. O livro da vida. Pode deixar. Já deixa o link aí. Beleza, gente. Então, para a gente ir encaminhando aqui para o final do nosso episódio, né? Eu quero perguntar para vocês, o que nós aprendemos com Edith Stein? Eu já vou falar, porque eu já tenho aqui meus tópicos rápidos e objetivos. Eu aprendi 3 coisas. Primeiro, a importância de se ter uma biblioteca em casa, uma biblioteca com bons conteúdos, porque a vida dessa mulher foi cercada de vários lugares que ela parou para ler um livro, para arrumar a biblioteca de não sei quem. Então, o quanto é importante ter uma biblioteca em casa de bons livros. E cada dia que passa está mais difícil isso nas realidades das famílias. Então, nós precisamos ter acessível bons livros. Outra coisa que eu aprendi e isso eu tenho aprendido no dia a dia, e esse episódio vem só reforçar o quanto a vida dos santos nos converte, gente. Isso aconteceu com Teresa Benedita da Cruz há anos atrás, isso acontece aqui, ó, nossa realidade no dia a dia. Como é lindo quando a gente senta para conversar, só pela misericórdia, e entre nós a gente ouve as nossas partilhas, né? A Dani Vieira não está aqui com a gente, mas é alguém que a gente vê, e ela fala isso, né, da mudança de vida, o quanto a vida dos santos mudou. O Marx, o Rodrigo partilhou hoje. Então, a vida dos santos, ela transforma. Não tem como, é testemunho vivo e nos arrasta mesmo, né, para a verdadeira fé, para esse aprofundamento da graça de Deus. Então, essa é a segunda coisa que eu aprendi hoje. E a terceira coisa. Desculpa te cortar, Cris, mas só para endossar mesmo, porque eu diria que ai de mim se não fosse esses 40 e tantos episódios que nós já publicamos. É isso, gente. Assim, para você que está chegando agora nesse podcast, ou para você que já está há um tempo com a gente, por que a gente grava podcast? Primeiro, para nos evangelizar, e não é hipocrisia da nossa parte falar isso, e nem falsa humildade. A gente grava para nos evangelizarmos. E se, de alguma forma, isso está te evangelizando, o que a gente pede? Compartilha. Porque a vida dos santos, ela tem a capacidade de gerar outros santos. Se não fosse Teresa d'Ávila, não existiria a Benedita da Cruz. E talvez hoje não existiria eu, não existiria você, porque de alguma forma a vida dessa santa também nos influencia hoje. Então, a vida dos santos é testemunho vivo de conversão para a gente, ainda nos dias de hoje. Graças a Deus, nós fazemos parte de uma igreja que continua a gerar santos. E que você que está nos ouvindo possa ser o próximo, eu, cada um de nós que estamos aqui. E a terceira coisa que eu aprendi na história dela ela se converteu por um livro. Gente, simples assim. Às vezes nós ficamos esperando o momento certo. Eu vou na missa do Padre X, eu vou fazer o retiro tal, eu vou fazer tal coisa, fulano de tal tem que rezar por mim. Não, olha como Deus é maravilhoso. E é através de um livro. Mas para que Deus possa falar ao meu coração e me converter no dia a dia, eu preciso ler um livro. Senão eu não vou ter o acesso a essa graça. Então nós precisamos sair da nossa mediocridade, da nossa podridão de ausência de tempo, que é tudo mentira, e, sim, ler livros, pegar bons livros, livros de vidas de santo. Eu vou no ônibus, eu vou no trem, não importa onde eu vou, abre o livro e vai ler, porque Deus vai falar com a gente e esse pode ser o nosso primeiro caminho de conversão. É isso. Para mim, eu destaco 2 coisas aqui. A primeira é a coragem, né, dela, né, como comentei no começo do episódio. Ela é uma mulher de coragem em todos os sentidos. De pensamento, coragem de atitude, coragem de se autoconhecer, coragem de, se precisar mudar o caminho, vai mudar o caminho, né? Então isso para mim me chamou muita atenção, né, da vida dela. E a segunda coisa
pro pior momento que a humanidade possa estar vivendo, e ela viveu com certeza um dos piores momentos da história da humanidade, Deus sempre vai produzir santos. Deus nunca... se o mal vem se manifestando, Deus nunca vai deixar de dar seus sinais através de santos tão exemplares para a gente assim, né? E essa época trágica da nossa história, Deus produziu muitos santos. Na Polônia, muitos santos na Polônia, um dos países mais afetados no último século, tanto pelo nazismo quanto pelo comunismo. Então, isso me chamou muita atenção e me traz para os tempos atuais, onde a gente vive também momentos muito duros, né, muito tristes, né, com essa pandemia, né, mas está no meio de nós santos. Né, a gente precisa buscar, né, na minha cabeça me veio alguns nomes aqui, né, mas no meio de nós existem santos, né, porque Deus nunca deixa de manifestar seu sinal, por mais duro que seja a realidade. Da minha parte, assim, o que eu vou destacar aqui é a busca pela verdade, né? Eu acho que me chamou muito a atenção essa busca dela. Ela foi morrendo para ela mesma e deixando as coisas dela para buscar a verdade, que até então ela não sabia o que era, quem era e o que ela ia encontrar, e ela encontrou a verdade, né? Que tem um rosto, como São João Paulo II falou, que é Jesus. Isso me chama atenção, e trazendo para o meu dia a dia, para o meu mundo hoje, para um processo que eu tenho feito e buscado aí há uns 2, 3 anos, que uma vez que eu já vi essa verdade, né, eu já acredito, conheço nosso Senhor Jesus Cristo, para mim seguir na busca da verdade é seguir por 2 caminhos, né? Um é num diálogo de oração aí com Deus, porque você só ama o que você conhece, e à medida que você ama, você vai conhecendo mais, né, nesse diálogo. Então, eu quero continuar buscando essa verdade, né? E parte dessa busca também é entender a nossa igreja, entender a nossa doutrina, conhecer para ser o melhor cristão que eu posso ser, né? Porque isso, não tenho dúvidas de que vai agradar a Deus. Então, eu quero também, né, descobrir as verdades da nossa igreja, porque às vezes a gente escuta um mito, acredita nele, ou é aquele cristão meia boca, né, que acha que voa na missa só e está suficiente. Mas não, gente, a nossa igreja é riquíssima, são 2000 anos com uma doutrina muito sólida, desenvolvida organicamente nesse período, né? Não é que caiu tudo com o CNPJ pronto, zíper e tal, não, foi tudo, foram gigantes que debateram, que estudaram, que entenderam, e que foram traduzindo isso tudo para a gente, né? Então que a gente tem essa sede de busca pela verdade também. Amém? Amém. Muito bem, gente. Então, estamos encerrando mais um episódio hoje sobre Santa Teresa Benedita da Cruz, né? Edith Stein. E a gente espera aí que você, né, leia esses livros, busque um pouco mais sobre a vida dessa mulher, que é uma grande santa da nossa igreja, como todos os outros que nós já falamos e que ainda vamos falar no dia, porque a lista é grande, graças a Deus. E queremos, né, terminar esse episódio aqui rezando por você, pela sua vocação, pelos teus anseios, pelo teu momento. Eu não sei qual é a cruz que você carrega hoje, mas saiba que se Deus colocou-a nos seus ombros é porque você pode carregar, sabe? Ele não ia te dar uma cruz mais pesada do que as suas forças. Ele com certeza está te segurando aí, te fortalecendo para carregá-lo. Então que a gente possa rezar um pouquinho aí com Edith Stein neste momento, né? Senhor, Deus de nossos pais, tu conduziste a Santa Teresa Benedita à plenitude da ciência da cruz e ao momento do seu martírio. Enche-nos com o mesmo conhecimento e, por tua intercessão, permite-nos sempre seguir em busca de ti, que és a suprema verdade, e permanecer fiéis até a morte à aliança de amor ratificada pelo sangue do teu Filho, pela salvação de todos os homens e mulheres. Nós te pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Então, gente, ponha Santa Teresa Benedita da Cruz, põe Edith Stein no teu altarzinho, põe ele no seu hall de amigos do céu, alguém para você contar com a intercessão, que com certeza vai ser uma
um grande apoio no seu crescimento espiritual, no seu caminho de santidade, né? É um caminho que a gente tem que percorrer rumo ao céu. Então vamos pegar como referência aí quem já chegou lá, né? Com certeza Edith Stein já está lá para nos ajudar. E para a gente encerrar, a vida de santidade é só pela misericórdia. Nossa, saiu um chorinho. Duas crianças acordadas. A Maju acordou. Não, Maju acordou.